Então, galera, nós vamos fazer neste vídeo a correção do exercício da página 70 e 71 do livro didático de língua portuguesa. Foram 3 questões e eu pedi para vocês responderem para fazer uma revisão e também para aplicar os conhecimentos que vocês adquiriram do conteúdo sujeito e predicado, né, tipos de predicado sobretudo. E agora nós faremos a correção. Vale lembrar que os exemplos dessas questões foram retirados da reportagem do texto 3 na página 62, que vocês já leram e também já fizeram o exercício de interpretação. Essa primeira questão pede para vocês relerem um texto da reportagem, né, que está transcrito no livro da seguinte maneira: a advogada Ana Lucíola Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60, vivem na cidade e realizam trabalhos sociais desde que eram adolescentes. A letra A. Que fato é relatado nesse período da reportagem? As voluntárias são moradoras da cidade e realizam trabalhos sociais desde adolescentes. Na letra B. Quais sujeitos estão relacionados aos verbos vivem, realizam e eram? Nesse caso, estamos identificando o sujeito referente aos verbos. Os sujeitos, a advogada Ana Lucíola Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60 anos. Letra C. Transcreva os núcleos desses sujeitos e responda a que tipo de sujeitos se referem. Os núcleos aí, a advogada e a médica. Ou seja, o núcleo é a parte principal do sujeito. E é um sujeito composto porque nós temos a presença de 2 sujeitos aí nesta frase, nesse período. Letra D. Identifique o núcleo do predicado da oração vivem na cidade. Como esse predicado é classificado? No caso, o núcleo é o verbo vivem e é um predicado verbal. Toda vez que iniciamos o predicado com o verbo de ação, ele é um predicado verbal, exceto se tem um predicativo no predicado, um predicativo do sujeito. Letra D, aliás, letra E. Cite o núcleo do predicado da oração, realizam trabalhos sociais e classifique-o. Núcleo, verbo realizam e é um predicado verbal. Novamente, começou com o verbo de ação predicado, predicado verbal. Letra F. Faça o mesmo na oração, desde que eram adolescentes. Então, vamos identificar nessa oração e desde que eram adolescentes, o núcleo do predicado é adolescentes. O predicativo do sujeito, que é o atributo do sujeito elas, a advogada Ana Lucíola Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60. O verbo ser, no caso aí eram, já conjugado, é um verbo de ligação e o predicado é nominal, porque nós temos o verbo de ligação iniciando o predicado. Quando ocorre isso, o predicado é chamado de predicado nominal. Na segunda questão, nós vamos identificar o tipo de predicado de cada oração de acordo com a legenda indicada. PV, predicado verbal, PN, predicado nominal, PVN, predicado verbo nominal. Letra A. Toda ação solidária, de uma forma ou de outra, sensibiliza quem está do lado. O predicado aí, então, é verbal. O núcleo do predicado é um verbo, sensibiliza. Então, todo predicado aí é verbal, ele inicializa com um verbo de ação. Letra B. O movimento tem recebido móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos. Predicado verbal novamente. O núcleo do predicado é um verbo, tem recebido. Letra C. Um voluntário volta para casa cansado, mas feliz. O predicado verbo nominal. O predicado apresenta 2 núcleos.
é um verbo de ação, volta, e um predicativo do sujeito que confere atributo ao sujeito, cansado. Nós percebemos aí, o predicado inicia com o verbo de ação volta. Só que não tem somente o verbo de ação como núcleo do predicado. Nós temos também um predicativo do sujeito, uma caracterização do sujeito aí, que é a palavra cansado. Verbo de ação mais predicativo do sujeito, nós então temos um predicado verbo nominal. Letra D. Apesar das hostilidades, ele e sua equipe seguem firmes no propósito humanitário. Novamente, temos na letra D um predicado verbo nominal. O predicado apresenta dois núcleos, um verbo de ação seguem e um predicativo do sujeito que conferem atributo ao sujeito, firmes. Letra E. A real dimensão da solidariedade que pode fazer diferença na vida de cada vez mais pessoas. Predicado verbal. O predicado verbal, porque apresenta um verbo como núcleo, pode fazer. E é um verbo de ação. Quando é verbo de ação, predicado verbal. A questão 3 inicia-se com esta charge. Tem como título Venezuelanos imigrantes já são mais de 10% dos moradores de Boa Vista. Então nós temos a ilustração, né, um grupo aí de pessoas olhando para a cidade. Por que aquela cidade? Gostei da vista. Né, o diálogo entre eles ocorre dessa maneira. Por que aquela cidade? Gostei da vista. Letra A. O que provoca o humor na charge? Nós temos então como resposta para a letra A o sentido duplo da palavra vista, que pode significar boa paisagem e ou o nome da cidade Boa Vista, na qual têm chegado muitos imigrantes venezuelanos, que é o assunto tanto da reportagem do texto 3, como eu expliquei no início da correção, quanto também o tema dessa charge. Letra B. Além de humor, a charge apresenta certa ironia. No que consiste a ironia dessa charge? A ironia, nesse caso, é a ideia de que os venezuelanos pudessem escolher a cidade pela sua boa vista e não pelas suas condições de vida. Isso seria a ironia, quando na verdade, se a pessoa é um refugiado e ele está fugindo de sua cidade, ela deve escolher uma cidade para morar pelas condições de vida e não pela beleza. A ironia da charge joga justamente com essa ideia. Letra C. Que relação pode ser estabelecida entre essa charge e a reportagem? Voluntárias brasileiras dão assistência a refugiados venezuelanos em Roraima. Nesse caso, tanto a charge quanto a reportagem tratam o mesmo problema social e humanitário. Refugiados venezuelanos chegando a Boa Vista, Roraima, e vivendo uma situação de vulnerabilidade social. Letra D. Releia a oração presente na charge. Venezuelanos imigrantes já são mais de 10% dos moradores de Boa Vista. Identifique o sujeito e o predicado dessa oração, depois classifique o predicado. Nesse caso, nós temos como sujeito venezuelanos imigrantes e o predicado já são mais de 10% dos moradores de Boa Vista, é um predicado nominal, porque ele inicia com o verbo de ligação, né? o verbo são, já conjugado. Letra E. Qual é o predicado, qual é o núcleo do predicado da oração gostei da vista? Como pode ser classificado o predicado? O verbo gostei e o predicado é verbal, porque o verbo indica uma ação. Bem, chegamos ao final da nossa correção e agora a atividade do dia de hoje. Na página 71, no finalzinho, tem uma seção chamada Prática de Leitura e que nos introduz ao texto 4, que é uma notícia. O texto 4 do gênero notícia se encontra na página 72, que traz como tema Refugiado sírio é agredido enquanto vendia esfirras em Copacabana. Você vai fazer a leitura deste texto
e procurar responder de forma pessoal a estas 4 questões, que começa na página 71, a primeira questão, e acima do texto, na página 72, a questão 2, 3 e 4. Você faça a resposta do seu jeito, com suas próprias palavras, mas para ter uma base deste exercício, você leia, né, o texto do gênero notícia, que está aí na página 72. Bom estudo, capriche, e assim que fizer as suas respostas, postem no sistema.